Olá, alunos do oitavo ano. Vamos, se o negócio não quer só isso. Muito bem, vamos lá, gente. Atividade 12, estamos acabando. Então, vamos falar hoje sobre ações humanas que interferem no clima. Tudo com que a gente já tinha estudado antes, tá? Então, vamos lá. Vamos responder essas 5 questões que eu passei para vocês. Então, primeiro vamos ver ações humanas que alteram o clima regional. Nós temos ali um termômetro marcando, né? Um termômetro que fica em algumas ruas, em algumas cidades, marcando 34 graus Celsius, a temperatura além de da hora. Mas o que interessa para a gente aí agora é a temperatura. Então, gente, com o crescimento das cidades, com a ampliação das áreas urbanas, a criação de indústria e a redução de áreas rurais e de florestas, tudo isso está relacionado à ocorrência de alterações no ambiente e pode levar a longo prazo a mudanças climáticas regionais e mesmo globais, quer dizer, ou na região que a gente mora ou mesmo até para o planeta. Entre as ações humanas relacionadas às alterações climáticas regionais estão as concentrações humanas, a formação de ilhas de calor e o desmatamento e as alterações do regime de chuva. Quer dizer, chove menos do que devia em alguns lugares, ou chove mais, causando inundação, porque ali não estava previsto tanta chuva. Então, só para vocês entenderem aqui, nós temos aqui um gráfico, né, um desenho, uma representação da densidade demográfica e ilhas do calor. Então, aqui é onde tem a distribuição de vegetação e a temperatura. Então, aqui, ó, verde. Quanto mais verde escuro, mais vegetação eu tenho, ou seja, mais aqui, nessa região sul aqui, um pouquinho aqui e aqui. E conforme você vai subindo, quando chega no vermelho, é o urbano, onde não tem vegetação. Então dá uma olhada aqui, né? O vermelho ele cobre aqui, não tem uma vegetação para ajudar no controle do clima, da temperatura. E esse aqui é o município da cidade de São Paulo. E esse aqui é o município da cidade de São Paulo, também dando a temperatura. Olha que interessante, não é à toa isso. Ó, em azul, temperatura menor. Vermelho, temperatura maior. Coincidentemente, bate muito com a região mais urbanizada, que não é coincidência. Isso é assim porque justamente a vegetação é muito importante para controlar a temperatura. Então aqui, ó, no sul da cidade, onde há mata e quase não existem prédios nem casas, as temperaturas são mais baixas. Agora, na região central de São Paulo, altamente urbanizada, apresenta temperaturas mais elevadas. Isso é claramente você vê como que a urbanização, né, o crescimento urbano interfere no clima de uma cidade, no caso aqui, São Paulo. Agora aqui nós temos o Brasil, né, em vermelho, estágio avançado de urbanização. Então vê o estado, principalmente esses pontos aqui representam principalmente cidades, né? Então aqui dá para você ver onde são as capitais de cada estado, onde está mais vermelho, onde tem mais cidades urbanizadas, né? Essa aqui é uma imagem de 2013. Em rosinha, fortemente urbanizado, e em verde claro aqui, urbanizado, e esse cinza aqui está em transição para o urbano, e tem uma influência, ou está sob influência urbana, é mais rural. Então você vê claramente aqui. E aí você vê, também não é coincidência, né? Ó, parte da população, onde está a população, e aí no caso aqui é por estado, não é por cidade, mas olha, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que têm maior índice, maior população urbana. Olha aqui, São Paulo, quase marca o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, tá? O mapa aqui, bom, esse é de 2013, esse aqui eu não tenho, 2010, é antes. É, algum, algum mapa aí não está batendo aqui, né? Porque aqui é para estar bem urbanizado, né? Mas de qualquer forma a gente tem que focar mais na região mais urbanizada, que é essa região aqui sudeste, tá?
Então, gente, olha aqui, isso aqui é a cidade de São Paulo também, ó. Cidades com alto grau de urbanização, elas apresentam grandes modificações na sua paisagem natural. Quer dizer, olha, de vez em quando você vê um verde aqui no meio, tá vendo? Umas árvores, ou aqui pode ser um parque, né? Mas repara que a maioria é zona urbana, prédios, casas, né? Ruas asfaltadas que dificultam a infiltração da água no solo. Então essas alterações, então essas modificações na paisagem natural, elas estão entre as principais alterações de... Vamos de novo. Eu quis dar uma geral, mas ó, cidades com alto grau de urbanização apresentam grandes modificações nessa paisagem natural, foi o que eu falei. Entre as principais alterações desses ambientes está a impermeabilização do solo, que ele vai ficar coberto por construções e por vias pavimentadas, reduzindo a área que permite a penetração de água de chuva. Agora sim, entendeu? Agora sim eu consegui definir a imagem com o que acontece. E além disso também, toda essa aglomeração urbana, a camada de ar mais próxima da superfície, ela fica em geral mais quente do que nas áreas rurais, ou sem pavimentação, devido à grande quantidade de concreto e asfalto, a circulação de veículos automotores e os gases que eles emitem. Isso tudo a gente viu naquele mapa lá mostrando em vermelho as regiões mais quentes em função de tudo isso que eu falei aqui agora. Então, esse aumento na temperatura pode estar relacionado ao fato de a umidade relativa do ar ser mais baixa nessas áreas urbanas do que nas áreas rurais. E aí pode ocasionar o quê? Aqui é da IPTV, uma reportagem mostrando uma enchente em uma região aqui, no caso aqui da periferia, invadindo casas, tudo, e muita gente aqui. A gente sempre vê essas notícias na televisão, seja em Ribeirão ou outras cidades, essas enchentes devido à chuva, que as pessoas perdem tudo na vida. Né? Que aqui em Ribeirão, tá vendo? Olha o estrago, gente. O que, que uma chuva, uma cidade mal planejada, uma cidade sem estrutura pode ocasionar. Tá? Isso ocasionando graves problemas em função dessas alterações que interferem no regime de chuva, né? A falta de árvore que acaba tendo essas inundações. E acaba formando o que a gente... Opa! E acaba formando o que a gente chama de ilhas de calor, que deixa essas regiões mais quentes. O que são as ilhas de calor? Então, a formação dessas ilhas de calor é um fenômeno que pode ocorrer em áreas de maior concentração urbana e com aumento de poluição do ar, que nós falamos disso até agora. O nome ilhas de calor vem do fato de que, em geral, a temperatura média dessas regiões ela é mais alta do que em áreas rurais próximas. Assim, dentro de uma região que deveria ter o mesmo clima, existe uma ilha fora do padrão, que é mais quente. E diversos fatores estão relacionados a esse fenômeno. Quais são eles? Que a gente já viu. Presença de vias pavimentadas e concreto, o que aumenta a capacidade de absorção do calor na superfície. A redução de áreas verdes, a impermeabilização do solo e o escoamento muito rápido da água, o que reduz a quantidade de água que pode evaporar. E a interferência das construções na circulação dos ventos, a poluição, entre outros. Então, tudo isso acaba ocasionando que algumas regiões acabam tendo uma concentração de situações onde ela deixa ali mais quente, as chamadas ilhas de calor. Então, está aqui ó, uma imagem, zona rural e a cidade. Por que ocorre o efeito ilha de calor? Primeiro, penetração da água. Na zona rural, a água consegue infiltrar no solo. Nas cidades urbanizadas que tem o concreto e os prédios, a penetração de água é muito menor. A transpiração das plantas e evaporação da água do solo. Aqui tem planta, grama, para ocorrer essa evaporação que é menor. Aqui é menor, porque como nós vimos, a água corre muito rápido, não dá tempo de transpiração, sem falar que não tem também árvore para fazer a evaporação, né, das plantas. E tudo isso faz com que também tenha uma absorção e retenção maior do calor na cidade. Então é maior essa absorção e essa retenção.
Ó, de 3 a 10 graus mais quente, enquanto que na zona rural é menor. Por isso que a gente diz que são ilhas de calor. Mesmo dentro de uma mesma região, você tem regiões onde a temperatura é mais baixa e regiões onde ela é maior, no caso aqui de 3 a 10 graus Celsius, em função de tudo que a gente já discutiu aqui, tá? E o desmatamento que também contribui. A redução das áreas verdes, ela altera o regime de chuvas, inclusive em regiões distantes do local onde ocorreu esse desmatamento. Isso porque a presença das plantas, ela aumenta a umidade do ar devido à transpiração, né, das plantas. E essa umidade ela pode ser levada pelo vento para outras regiões, onde ocorre a precipitação, ou seja, onde chove. O desmatamento em algumas regiões pode, portanto, causar seca em locais distantes que deixam de receber essa umidade, então, porque houve desmatamento. Além disso, quanto mais vegetação, maior a capacidade de reflexão da energia solar. Agora, sem a vegetação, há maior absorção de calor pela superfície, aumentando a temperatura média local, como nós vimos o que nós falamos disso até agora. Ok, então, desmatamento, queimadas, quando você queima, você é uma espécie de desmatamento, você está acabando com a vegetação daquele local. E você faz desmatamento, começa a construir cidade, derrubar florestas e, como eu disse, né, pouquíssimas árvores. Olha aqui, respingo de planta aqui, ó. Cidade mais equilibrada é cidade urbanizada, que tem bastante árvore. Para vocês terem uma ideia, aí no Ribeirão Verde, eu trabalhei no começo aí para uma empresa que ela cuidou antes de entregar os lotes para quem comprava os lotes. E cada lote tinha na frente uma árvore plantada. Dá uma olhada quando você for na padaria, quando você for no supermercado, quantas casas ainda mantém essa árvore na frente. Algumas a muda morreu, mas a família podia ter colocado outra, podia ter plantado outra. Entendeu? Então presta atenção como não é arborizado também o Ribeirão Verde, que teve esse nome Ribeirão Verde, em função da mata na entrada e também essas mudas que tinham na frente de cada lote, que hoje não são todos os lotes que tem, não. Não posso dizer quantos, mas eu acho que diminuiu muito. Então aqui, ó, o mapa de Ribeirão Preto. Até aqui nós temos, só para saber, o estádio do Botafogo, ó. Aqui nós temos um parque. Aqui é o estádio do Comercial, para quem quer se localizar. Aqui é Francisco Junqueira, né? Aqui é o centro, ó, poucas vegetações. Olha o bosque municipal, como ele está aqui no meio. Tá vendo como é raro? Ó, aqui pro lado da USP, que tem bastante vegetação. Aqui também, mas vê a cidade como um todo. Ribeirão é uma cidade péssima em arborização. Ela é muito ruim em arborização. Você vê isso quando anda pelo centro da cidade, né? Você percebe que vê aqui, se eu não me engano, é a 9 de julho. Olha, até que ela é arborizada, mas olha como é que você não percebe comparado ao resto. Geralmente esses verdes aqui são praças, tá? Se eu não me engano, isso aqui é uma escola. Praça, praça, tá? Mas muito aquém do que deveria ser uma cidade. Outras formas para se evitar o desequilíbrio ambiental. A responsabilidade pelo equilíbrio ambiental cabe a todos os setores da sociedade, incluindo a população, os governos, as empresas e órgãos de fiscalização. Algumas ações podem ajudar a reduzir ou mesmo a evitar danos ao meio ambiente. Quais são alguns deles? Por exemplo, fazer uso do catalisador automotivo e manter o carro bem regulado para diminuir a emissão de poluentes. Então aqui, ó, tem o carro, ele tem aqui o escapamento, então ele vai ter aqui dentro um filtro, né? Então ele tem um silenciador primeiro para não fazer barulho, aqui é o tubo de escape de gases, então os gases aqui poluentes, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e os hidrocarbonetos entram por aqui, e aí tem uma pastilha de cerâmica coberta por platina que vai filtrar e vai evitar que tudo isso seja jogado 100% na atmosfera, tá? Outra coisa, controlar a emissão das indústrias
e cobrar pela fiscalização dos filtros nas chaminés para a retenção dos poluentes gerados. A gente vai ver isso daqui a pouco. Plantar árvores, construir jardins, ajudar a conservar áreas verdes e criar parques, tudo isso auxilia no controle da poluição por gás carbônico, já que as plantas ela absorvem esse gás por meio de um processo que a gente já conhece, que é a fotossíntese. Outra coisa, comprar produtos certificados que garantem maior cuidado com o ambiente e a sua fabricação. E utilizar transporte público, bicicletas, para reduzir o número de carros em circulação. Quanto menos carros, menos poluição. Só que, gente, é verdade, né? Isso é bonito de se falar. Mas o que a cidade, o que um prefeito e sua equipe fazem pela cidade para conseguir isso tudo? Vamos lá. Primeiro, isso aqui é um exemplo de filtro de uma chaminé. O filtro ele pode ficar lá no alto da chaminé, né, evitando que seja lançado gases tóxicos, ou ele pode ficar embaixo aqui. Isso aqui é a chaminé. Aqui nós temos o filtro no alto da chaminé e aqui nós temos o filtro na base da chaminé, tá? Que vai evitar que sejam lançados poluentes na atmosfera. Parques. Isso é lindo de ver. Só que como nós vimos lá em Ribeirão, isso é muito raro. Quantos parques tem perto do Ribeirão Verde? Nenhum. Os parques geralmente é, eles são centralizados mais próximo da parte central da cidade, né? E também isso envolve também a presença da renda também, né? Há um certo privilégio para os bairros mais nobres, que tem muitas praças, muito parque. Vai ver se na periferia tem parques como tem em outras regiões. Não, isso é culpa de todas as administrações municipais e dos vereadores também, que tem que fazer essa cobrança. Né? Olha aqui, uma ciclovia, né, para poder circular, ter segurança, né? Porque em Ribeirão, o trânsito de Ribeirão é caótico, né? Então a gente tem que ter isso. Não adianta dar sugestão e não ter uma opção da pessoa pegar uma ciclovia. Até tem aí na entrada do bairro, né? Mas isso daí tinha que ser mais. Tinha que ter quem mora lá no alto do bairro, que vai trabalhar de bicicleta. Cadê a ciclovia para proteger ele? Não tem. Isso é administração pública. Os certificados, tem vários tipos de certificado. Esse aqui é mais fácil de ver. Quando vai comprar algum eletrodoméstico, geladeira, fogão, liquidificador, ele vem com isso aqui. Então ele diz como é que é o consumo de energia desse equipamento. Quanto mais próximo aqui do ar, mais eficiente ele é. Tá? Então tente sempre comprar como sugestão quando for sair, comprar o que está perto do ar, porque ele é mais econômico. Tá? Então tem outros rótulos aqui, rótulo de qualidade ambiental, dos alimentos orgânicos. Esse aqui é de florestas que são bem cuidadas, principalmente quando você compra a folha sulfite, costuma vir esse símbolo dizendo que houve uma preocupação com a madeira, eram florestas reflorestadas, então não houve derrubada de floresta nativa, tal, né? Então isso é importante a gente tomar conta. E também ter uma frota de ônibus, quando a gente fala em transporte coletivo, tem que ter um transporte coletivo de qualidade. Não adianta você falar de transporte coletivo e não ter ônibus adequados que circulam, né? Então tem que ter uma frota decente de ônibus para ajudar isso. E não só bonito por fora, né, para dar uma maquiada de que o ônibus é bonito, por dentro também tem que ter conforto e qualidade para os passageiros. Então é isso, gente. Não adianta você ficar dando falando como é que se faz se a própria prefeitura e a comunidade, né, não faz nada a respeito. Tá? Então foi isso, gente. O vídeo foi rapidinho, falando de algumas ações humanas que interferem no clima. Tá? Então, atividade 12 finalizada. Até a última atividade. Então, um abraço para vocês.